Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Espero que esteja dando para ouvir, para ver direitinho. Vamos começar, né? Já 20 horas. Um grande abraço, pessoal. Vamos lá, né? Então vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso querido Mestre Jesus, para que todo o nosso estudo seja dirigido, protegido e abençoado pela Tua presença entre nós, pela presença dos Espíritos amigos, que vêm em Teu nome nos trazer a mensagem da paz, da confiança, da fé, do amor e da esperança. Obrigado, Senhor Jesus, por termos vivido mais um dia, por termos podido trabalhar, estudar, conviver, aprender, melhorar, ajudar, cair e levantar. Obrigado, Senhor, por podermos estar nesta noite, iniciando mais um estudo que é realizado em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Celestial. Porque sabemos, Senhor, que todos nós somos necessitados, que todos nós temos questões a resolver e todos nós temos um futuro de luz que nos aguarda, o esforço, a busca, o conhecimento e fundamentalmente o amor a se exteriorizar dos nossos corações. Pedimos, Mestre querido, que este estudo chegue a todos os lares onde haja necessidade. Chegue a todas as pessoas que precisem escutar os conceitos que aqui serão emitidos. E que onde chegar a Tua mensagem possa iluminar os corações, possa apaziguar emoções, possa libertar as almas e possa fazê-las se elevarem a cada dia mais. Pedimos em nome de todos aqueles que estão sendo inscritos na área de texto, todos os nomes que estão sendo colocados, nós pedimos por eles. Pedimos por todos aqueles que estão no plano espiritual em torno de nós neste momento, necessitados. Pedimos por toda a equipe espiritual e por todos aqueles familiares, queridos, amigos de outrora e que estão nos ajudando neste momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, tá? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos fazendo estudos, né? Todas as noites. Nós temos segunda-feira o Livro dos Espíritos, às 20 horas. De terça-feira, os Mensageiros, às 20 horas, que é o livro que faremos hoje. Quarta-feira, de manhã, às 9 horas da manhã, o livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, né? E o espírito César Augusto Meleiro. De quinta-feira, às 8 horas, também às 20 horas, né? Momentos de saúde e de consciência. E sexta-feira, o livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz. Então, semana toda estamos aqui. Hoje nós temos
os Mensageiros, né? 44º dia de estudo. Vamos começar agora o capítulo 29, Notícias Interessantes. Lembrando que o André Luiz ele está numa região em torno do planeta, num posto de socorro, ligado à cidade Campo da Paz, que é mais próxima da Terra, né? E ele está passando a noite nessa fortaleza, nesse castelo, que é um campo de socorro nas regiões umbralinas, né? E eles estão à noite, né? Veio uma família, os Bacelar, eles vieram encontrar com a Ismália e com o Alfredo, que são os administradores desse posto de socorro. Então está tendo um evento social, né? O encontro de amigos, né? Juntamente com o Aniceto, o André Luiz e o Hilário, o Vicente, né? Que estão aprendendo junto com o Aniceto, tá? Então estavam conversando, ambiente festivo, descontração, né? Estão conversando, se conhecendo. O André Luiz estava ouvindo as palavras do senhor Bacelar, né? Então nós estamos nesse momento, né? Então capítulo 29, Notícias Interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. Porque eles estavam conversando com o Aniceto e o Sr. Bacelar, mas o Alfredo chamou eles para uma conversa particular, para resolução de algumas questões e tal. Mas trouxeram as duas moças, que seriam as duas filhas do casal Bacelar, né? E aí eles ficariam conversando ali com o André Luiz e o Aniceto, e o Vicente, né? As duas moças é a Cecília e a Aldonina, tá? A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta, né? A primeira é a Cecília, né? Ela havia sido filha do casal Bacelar. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, do senhor Bacelar, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima, lá em Campo da Paz. Então elas eram primas, né? A Cecília e a Aldonina, né? Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade, né? Estão se conhecendo, né? Então, e elas vão trazer notícias interessantes para eles, assim, porque elas moram em Campo da Paz, né? É uma cidade diferente de nosso lar, né? Então elas vão trazer alguns elementos diferentes para eles analisarem, né? Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Engraçado, né? O André Luiz sempre fala sobre isso, né? Que embora a semelhança com a paisagem social da Terra, a sinceridade, né? A pureza de intenção, a cristalinidade das relações é diferente, né? É como se não houvesse espaço para falsidade, não houvesse espaço para as pessoas se esconderem, né? E seus sentimentos, né? Então é algo que aqui na Terra a gente ainda não consegue muito fazer isso, né? Por vários motivos, até porque nós nos escondemos por detrás de um corpo grosseiro
E lá no plano espiritual, pela ausência desse corpo grosseiro, né, os pensamentos são mais facilmente expressos, né? Os sentimentos, os pensamentos, a energia, facilmente as pessoas nos percebem, elas nos sentem, né? E até nos ouvem, né? Então aqui na Terra é um pouco diferente, né? Mas lá não tem espaço para não sinceridade, né? Para falsidade, para mentira, né? Andrade, né? Sem máscaras, né? A honestidade da realidade prevalece, né? Exatamente. Né? No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita ao nosso lar. Minhas surpresas, minha surpresa. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Você vê que não é fácil assim não, né? É só querer ir para nosso lar e ir, né? A coisa não é assim não. Você vê, né? Como é que funciona a coisa. Ela está querendo, ela está trabalhando para alcançar um prêmio de visita ao nosso lar. Você vê que coisa, né? E prometeram para o ano próximo. Né? Então, lá no plano espiritual, tudo é na base do mérito. É tudo muito justo, né? Muito equânime. É tudo na base do esforço, do merecimento. Né? Isso é bem importante. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que, perguntou Vicente admirado, é preciso tanto? Até porque o Vicente e o André Luiz estão lá em nosso lar e eles não fazem nem ideia, né? Fazem alguma ideia, mas talvez não a ideia precisa da bênção que é estar em nosso lar, né? E aqui eles estão tendo uma ideia, né? Pois que é preciso tanto, né? Porque ela primeiro tem que atender a algumas tantas obrigações importantes. Veja bem, né? A Cecília, a Aldonina, estão em Campo da Paz por motivos justos. Cada um está no lugar que precisa, no lugar que merece, no lugar com o qual se afiniza. É a lei de afinidade. Então, por algum motivo, ou por alguns motivos, elas foram parar em Campo da Paz. Não foram para nosso lar ou qualquer outro. Né? Então, isso tem a sua razão de ser. Tá? É sempre justo esse processo. Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Né? Isso não é um privilégio, porque qualquer privilégio seria uma injustiça. Né? Qualquer privilégio de Deus para uma das suas criaturas seria uma injustiça para com as outras. O privilégio dá a entender que está privilegiando um em detrimento de outros. Então não há privilégios na obra divina, né? O que há é merecimento. O que há são fatores que favorecem para uma situação ou para outra. Lembrando que os vínculos estruturados, a sintonia com determinadas pessoas, né, que nos ajudam, fazem parte também dos nossos méritos. A simpatia que a gente gerou no coração de determinadas pessoas também vem a nosso favor.
Não é só de coisas práticas que se compõem os nossos méritos, de coisas palpáveis, mensuráveis, né? Coisas que a gente doou, coisas não. É a semente da simpatia que a gente plantou no coração de alguém também vem em meu favor. Por exemplo, a mãe do André Luiz, né? Que o ama muito e que o ajudou muito. Provavelmente ela foi um dos maiores fatores dele ter ido para nosso lar. Né? A gente não sabe, né? Ele pode ter vindo de nosso lado, ele pode, né? A gente não sabe, né? Mas ela, a intercessão dela, o afeto que ela tem por ele, né? E as condições dele que permitiram esse acesso ao nosso lar, né? Porque se não permitisse, aí, se as condições dele não permitissem, ele não iria. Ele iria para qualquer outro lugar. Certo? Ok? Então não são só coisas palpáveis, né? O afeto, a simpatia, o carinho que nós semeamos no coração de alguém também vem em nosso favor, nos amigos, né? Então isso é muito importante. Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. Né? Então ela dizendo da grande oportunidade, da imensa oportunidade de aprendizado em nosso lar, né? Os ministérios, né? Que são grandes ambientes, né? Dentro de nosso lar, de aprendizados, né? Onde há muitos cursos sendo ministrados, né? Certo? Então dá ensejo a muito aprendizado, né? Para quem quer aprender é um prato cheio. E você vê que elas estão lutando, elas estão trabalhando para merecer oportunidades. É como você morar numa cidade aqui na Terra e você está estudando ali, né? Para passar no vestibular, para passar no Enem, para ir para uma determinada faculdade numa cidade longínqua ou próxima, né? Então elas estão se preparando para atingir essa possibilidade. Né? E chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Né? Então ele está dizendo, para vocês avaliarem a extensão do benefício, da benesse que vocês receberam, né? Seria necessário vocês viverem alguns anos conosco na nossa colônia, para entenderem o trabalho ativo de vigilância e assistência, mais imperioso e mais exigente. Por quê? Porque é mais próximo das regiões inferiores, né? Aliás, encravado praticamente nas regiões inferiores, né? Então, toda a vigilância, o trabalho ativo de socorro e vigilância, né? Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. André Luiz, né? Não querendo ficar para trás, né? Não querendo ficar para trás, eu falo, vocês trabalham bastante? Pois nosso lar está assim de sofredor também. Lá no Ministério da Regeneração, onde ele começou a trabalhar, né? No trabalho de enfermagem comum, né? De limpeza e tudo mais. Ajudante geral lá nas câmaras de retificação, né? É uma colmeia de milhares, ele disse, né?
A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou: você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Né? A colmeia de abelhas, né? As abelhas operosas, né? Possibilidades de trabalho. Então você falou muito bem quando comparou o nosso lar a uma colmeia de trabalho, né? Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Né? Os sofredores que chegam ao nosso lar, eles já estão a caminho de excelentes realizações. Né? Por alguns motivos já tem uma condição um pouco diferente. É diferente dos que eles ajudam lá em Campo da Paz. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. Né? Vocês estão entendendo? Quer dizer, aqueles que chegam ao nosso lar chegam já com sinais inequívocos de arrependimento. Chegam ainda meio alienados, né? Tem vários casos aí que a gente chegam meio, né? Mas já com sinais de arrependimento, né? Indicando uma renovação próxima. Na sua maioria, na sua generalidade, né? São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Vou pegar minha aguinha aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Mesmo para aqueles que choram, sofrem, eles já estão em processo ativo de renovação. Aliás, esse é um dos sinais, né? Quando o choro é sincero, quando o sofrimento não é advindo da revolta, mas advindo da dor, né? De saber-se caído, né? Culpado por fatos ocorridos, né? Então já estão próximos de grande melhora, né? Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Não é? Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. Né? Está dizendo que lá onde ela trabalha a coisa é mais pesada, a coisa é mais difícil, né? Do que lá nas câmaras de retificação. Embora o Andrés fale, eu mesmo trabalhei lá, eu sei como é o negócio lá. Mas a Cecília tem um pouco mais de experiência, né? Do plano espiritual. E como já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente, vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Olha aí a diferença. Percebem a diferença? Vocês conhecem por lá, em nosso lar, muitos sofredores. Nós conhecemos por aqui muitos obsessores. Então talvez essa seja uma diferença fundamental. Certo? Qual a diferença? Sofredores e obsessores. Os sofredores, aqueles que já fizeram um trabalho mais profundo, aqueles que fizeram um trabalho mais sincero, mais profundo,
nas causas do seu sofrimento, eles já se entendem responsáveis pela própria situação. Eles já se encontram mais predispostos ao auxílio. Os obsessores, enquanto estão na posição de obsessores, eles ainda estão em busca de vingança. Eles ainda não fizeram a reflexão profunda, não aceitaram os próprios erros, se sentem vítimas de injustiça perante a vida. Certo? Então, é uma situação mais difícil. Numa reunião mediúnica, basicamente, dos necessitados que a gente ajuda, basicamente nós temos esses dois tipos. Os que querem ajuda, basicamente, né? Tem algumas nuances aí, mas basicamente nós temos aqueles que querem ajuda e aqueles que não querem ajuda. Nós temos os sofredores e os obsessores. Né? Mesmo assim, a gente ajuda muito os obsessores, porque no fundo, todos queremos melhorar. No fundo, todos queremos acreditar na possibilidade da melhora, na possibilidade da mudança. No fundo, né? Todos nós queremos nos libertar do mal, mesmo que a princípio a gente não dê o braço a torcer, né? Por isso que existe a doutrinação. A doutrinação existe para que a gente vá argumentando com os obsessores, né? De modo a atingir os pontos de interesse dele, atingir os afetos, atingir o sentimento dele, né? Para despertar o lado luz, tá? Mas basicamente é essa a diferença. Aqueles que a princípio querem ajuda e aqueles que a princípio não querem ajuda. Certo, pessoal? Ok, né? Então vamos lá. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É o sofrimento sincero. Por isso que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus é que entrarão no reino dos céus, né? São aqueles que fazem um trabalho profundo, são aqueles que já aceitam os próprios erros, né? E quando Jesus fala, né, que todos os que choram, todos os aflitos serão consolados, todos que aceitarem o sofrimento sem a revolta. Essa é a única condição para a melhoria, de fato. Porque enquanto a gente ainda está lidando com o sofrimento, nos baseando na atitude da revolta, nós não estamos tirando do sofrimento aquilo que nós precisávamos tirar. O que nós precisávamos tirar? Nos sensibilizarmos, nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais humildes, nos tornarmos mais acessíveis ao bem. Certo? Ok, pessoal? Para que existe o sofrimento? Só para a gente ficar sofrendo? Não. A única razão do sofrimento é abrir janelas de luz para a nossa alma. Essa é a única razão do sofrimento. Só que se nós não aproveitarmos os sofrimentos para abrirmos as janelas de luz da nossa alma, o sofrimento terá sido vão. Certo?
Estou com um probleminha aqui de ver a participação de vocês aqui. Certo, pessoal? Ok? Tá? Então é preciso, né? A reflexão. O sofrimento vai gerar a reflexão para que haja abertura, para que a gente se abra à luz da verdade, à luz do amor. Então o sofrimento ele vem para nos dizer: alguma coisa está errada na tua atitude. Tenta entender o que saiu errado aí. É uma consequência que nos faz refletir e chegar à realidade dos fatos e nos abrirmos. Puxa vida, né? Como eu sou necessitado ainda, como eu preciso de ajuda, como eu preciso de mudança, como eu preciso de Deus, como eu preciso de Jesus, como eu preciso dos espíritos amigos. Então a gente se abre, a gente se arrepende daquilo que fez, se dispõe a mudar e se abre à ajuda plena, né? Essa é a razão do sofrimento. Só que quando eu ao invés de fazer isso que a gente estava falando, a gente vai para a revolta, aí a gente perde tudo isso. Você não analisa porque você ainda acha que o que aconteceu com você foi injusto, não devia ter acontecido, alguém deve ter errado, Deus não existe ou Deus não presta, então se ele existe ele não presta porque não era para eu estar sofrendo assim, e eu vou atrás de quem me fez o mal, porque não era para eu ter sofrido esse mal, e eu vou me vingar, então aí eu transformo a minha vida na busca de vingança, na busca de achar culpados para os meus sofrimentos. Certo? Certo não, errado, né? Ai, ai, não é? Errado, né? Não está certo fazer isso. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado nas pequenas revoltas do dia a dia, né? Nós precisamos tomar cuidado nas pequenas revoltas, diante das pequenas contrariedades, tá? Porque a gente pode ter as pequenas revoltas e a gente pode ter as grandes revoltas também, né? Tá? Então nós temos que ir treinando, né? A humildade, o que chega até a gente de dificuldades é treinamento, é paciência, é exercício de tolerância, de compreensão, não é? Para que a gente possa aperfeiçoar, porque nós somos necessitados de aperfeiçoamento. Nós não somos espíritos prontos, acabados, lapidados. Nós estamos em processo de lapidação. Nós somos uma pedra bruta que está sendo lapidada para que se transforme num diamante, para que se transforme numa joia futuramente, para que possa reluzir, né? Mas hoje nós ainda somos essa pedra bruta que está sofrendo os golpes da vida para ser desbastada, né? Para ser preparada para irradiar luz, né? Certo? É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Tá certo? Né? É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado, né? O revoltado sempre vai exigir muito mais de nós. Nas reuniões mediúnicas, por exemplo, as comunicações dos necessitados, dos que estão sofrendo, querendo ajuda, são muito mais rápidas, via de regra. Porque a gente já conta com a boa vontade da pessoa e a gente vai encaminhando, vai transmitindo energia, vai orando com a pessoa, vai... É como se fosse um pronto-socorro em que a gente vai atendendo, vai aliviando e vai encaminhando. Agora, a conversa com os obsessores, elas demandam geralmente muito mais tempo, muito mais argumento, muito mais energia do grupo, muito mais paciência, muito mais compreensão. É muito mais difícil ajudar os obsessores do que os sofredores, né?
Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. E vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Então, olha a diferença, né? Porque quando você está remediando situações, você está tratando os doentes, né? É aquele processo que, embora doloroso, mas é aquele tratamento progressivo, né? Que vai acontecendo de forma gradual, constante, né? Conforme a maior ou menor boa vontade do paciente. Mas elas estão acostumadas a lutar no dia a dia, né? A trabalhar a favor de espíritos, tentando ajudar espíritos ignorantes e perversos. E que não obstante, ainda serem ignorantes e perversos, se sentem absolutamente convictos das fantasias perigosas que trazem consigo. Baseadas na busca do poder, baseados na busca da destruição, baseado na busca da vingança, baseado na busca da mentira, das ilusões, né? Na vampirização, né? Na vitória do mal. As ilusões são várias aí, né? No plano inferior. E nós temos aí milhões de pessoas que acreditam nessas ilusões e que trabalham contra a luz. Trabalham contra pessoas ali de Campo da Paz, de Nosso Lar, de qualquer dessas organizações. Entendeu? E são pessoas perversas. Não essencialmente perversas, mas estão numa atitude perversa perante a vida. Alexandre, o que é perversidade? Perversidade é você saber que está fazendo mal e fazer o mal com gosto. Isso é uma atitude perversa, uma atitude sádica. Você fazer o mal deliberadamente, querendo que o outro sofra mesmo. Entendeu? Então isso está assim. Né? A gente conversa com muitos irmãos, né? Há décadas que a gente conversa com irmãos que se sentem absolutamente se comprazem com o mal, se felicitam de ver a queda dos encarnados, a queda das famílias, dos casais, das organizações. Não obstante, a gente os acolhe com carinho, a gente conversa com eles com respeito, procurando o lado luz que eles trazem, escondido, né, por detrás dessa sombra toda, né? Mas todos são filhos de Deus e a gente procura uma réstia de luz ali dentro do coração deles, acreditando que o bem pode mais do que o mal e que o bem, sendo uma propriedade essencial de Deus, todos nós que somos filhos de Deus, nós temos a fagulha divina, a fagulha do bem, do amor dentro de nós, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui com 322 pessoas. Agradeço a presença de todos, tá? Estamos estudando o livro Os Mensageiros de André Luiz, tá? A Ítala colocou, e ainda estão perdidos nas trevas. É o filho pródigo, né? É o filho pródigo que saiu da casa do pai e saiu para curtir a vida, pegou a sua herança e foi embora. Foi curtir a vida enquanto pôde. Se envolveu com um monte de coisa, gastou os recursos que tinha, né? Só que muitos ainda não estão na condição do filho pródigo que percebeu, tomou consciência do erro que cometeu. Muitos estão na vida inferior ainda sem ter tomado aquela consciência que o filho pródigo tomou
E aí ele quis voltar para a casa do pai, né? Então ele fez o caminho de retorno, né? Então, Ale Rosa, e nós todos já fomos esses obsessores perversos, com certeza, com certeza. E talvez no futuro não muito distante, né? Tá? Por isso que é preciso toda essa compaixão, preciso o acolhimento, né? Aqueles que seja possível acolher, porque nem todos estão na condição de serem acolhidos, né? Porque eles ainda não querem, né? Eles não estão preparados para isso. Mas no momento certo a espiritualidade vai selecionando aqueles que já estão mais propensos a essa retomada. Aí eles tentam levar para as reuniões. São tentativas. Nem sempre dá certo. Mas eles vão tentando, de tempos em tempos eles vão tentando. E muitas vezes dá certo, tá? Muitas vezes a gente consegue atender, né? Então, como eu disse aqui, ó, vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. É como é que gente aqui na Terra, né? Nós somos todos doentes. Do espírito, nós somos todos doentes. Podemos até estar sãos materialmente, mas espiritualmente, uma análise mais profunda da nossa vida espiritual detecta ainda grandes dificuldades. Uns mais do que outros, obviamente, né? Conforme o degrau já alcançado. Mas somos todos ainda necessitados. Temos muito ainda que melhorar das nossas dificuldades morais, né? Das dificuldades íntimas, dos conflitos que a gente traz. Então, só que nós já acreditamos nisso, né? Isso não tira o nosso mérito, não é um demérito para a gente. É um recurso que facilita a gente buscar ajuda. Porque como é que o doente vai buscar ajuda se ele não acha que ele está doente? Como é que o doente vai buscar o hospital se ele não acha que ele precisa? Ele não acha que está doente. Então, hoje busca os templos, busca o autoconhecimento, busca o crescimento íntimo, as terapias, a quem já enxerga que tem necessidades. Tem muita gente que tem necessidades e ainda não enxerga, né? Mas todos teremos o nosso momento, todos teremos o nosso despertar. Eles terão, todos terão, né? Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Né? O Vicente, analisando as palavras da Cecília, né? Ele imaginou, poxa, deve ser um trabalho bem sacrificial que vocês fazem, né? Mas altamente meritório, né? Não é? É o que a gente estava falando ontem, né? Quanto maior a necessidade e junto com o esforço, maior o mérito, né? Então, se a gente se esforça, a gente pode ser bem necessitado, mas nos esforçando, grande é o mérito também, né? Incontestavelmente, respondeu a jovem, a história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior. Você vê como é que é o despertar, né? Algumas pessoas reconhecidas a Jesus, porque é um despertar, né? Eu vou sendo reconhecido a Jesus pelo muito que Ele tem feito por mim ao longo da minha existência. Então, Senhor, eu quero criar uma colônia, eu quero abrir um trabalho ali no meio da região inferior. Foi assim que surgiu o Campo da Paz, né? Assim como outras várias cidades, né? Então, em plena região inferior, é muito difícil, pessoal.
que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Né? Veja bem, um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física. Isso quer dizer o quê? Que é um instituto que foi criado nas regiões de sofrimento ali para atender imediatamente as pessoas da crosta. Aqueles que foram surpreendidos com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas. Quer dizer, a ideia é aquilo que a gente sempre fala para vocês aqui, a ideia é o socorro imediato. Os espíritos tentaram socorrer o André Luiz imediatamente. A mãe do André Luiz pediu para o Clarencio ajudá-lo desde na época que ele estava doente. O Clarencio já estava tentando ajudar ele. Só que o André Luiz levou 8 anos para lembrar de fazer uma prece. Olha a diferença. Entenderam? Por isso que acabam estacionando muitas pessoas nessas regiões sombrias que não têm acesso imediato ao posto de socorro, aos postos de socorro. Embora o objetivo desses postos é atender imediatamente esses necessitados. Mas nem todos esses necessitados conseguem se abrir a esse atendimento. Conseguem ver os instrutores, conseguem sentir, conseguem sintonizar, né? Nem todos estão aptos para esse atendimento imediato, né? O que é lamentável, mas ninguém vai trair a lei. Ninguém vai enganar a lei, ninguém vai trair a lei. E nada será de improviso. Nós não vamos improvisar recursos do nada de uma forma mágica. Tudo é progressão, tudo é melhoria, tudo é passo a passo. Tudo. Por isso que a gente não consegue mudar alguém de uma hora para outra ao toque da nossa vontade. Por mais que você queira mudar a cabeça, mudar, você não consegue mudar. Entendeu? Você não consegue, porque há uma progressividade da coisa. É uma semeadura, é um germinar, né? Tudo no tempo de Deus e tudo na vontade das pessoas, né? No empenho delas, né? Deus quer o melhor para nós, trabalha pelo melhor para nós. Só que nós precisamos trabalhar também, né? Precisamos querer nos abrir a essa ajuda, né? Certo? Porque Deus quer sempre, né? Jesus quer sempre, a espiritualidade quer sempre, né? Quem não quer sempre somos nós, né? O único problema nosso somos nós mesmos, né? O hábito da oração, todos os hábitos bons são extraordinários para nós, né? Todos os hábitos bons que a gente cultivar são maravilhosos, são extraordinários mesmo. Porque nos ajuda durante a vida na Terra e nos ajuda após também, né? Certo, pessoal? Então a ideia deles é sempre socorrer imediatamente, né? Mas nem todos terão essa condição, logicamente. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante.
Olha só, nem todos os espíritos evolvidos igual a evoluídos. Nem todos os espíritos evoluídos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. Nem todos os espíritos evoluídos gostam exatamente de trabalho nas trevas, nas regiões umbralinas. Tem os campeões do trabalho nessa área, mas nem todos gostam de atividades nesse campo. Tá? A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel, e os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Né? Quer dizer, nem todos se dedicam a esse trabalho exato, específico de assistência aos necessitados dessas regiões. Outros ficam trabalhando em outras atividades dos planos mais elevados, né? Outros estão se refazendo ainda das dificuldades da Terra, né? Tá? Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Então, eles contam muito com trabalhadores que vão se formando dentro daqueles que vão sendo ajudados. O próprio Alfredo se tornou o dirigente do posto de socorro após um longo período em que ele chegou lá em tristes condições, se recuperou, começou a trabalhar e lutou muito no trabalho, trabalhou muito tempo para atingir o mérito de dirigir o posto de socorro. Tá? Então você veja que a importância do esforço, né? E do tempo. Ganha-se excelente compensação. Quer dizer que o salário é bom lá, viu? Quem está pensando em trabalhar nessa região, o salário é bom. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios. Além de ganhar bem, você ainda pode interceder por muita gente. Talvez até porque você está mais próximo da crosta aqui, né? E é mais fácil até estar mais ligado aos problemas da matéria, né? Os obsessores em torno de nós aqui. Então, né? Eles têm muitas possibilidades intercessórias, né? Grandes valores intercessórios. Podem interceder provavelmente pelos familiares aqui, né? Mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Não é? Então você vê, muito trabalho, trabalho difícil, mas tem um excelente ganho, e todo o trabalho no bem é remunerado, né? E grande possibilidade de interceder pelas pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, que a gente quer ajudar. Ale Rosa, tô dentro, irei pegar. Você quer se candidatar, Ale Rosa? É isso aí. Já vão fazendo a inscrição aí. Manda o currículo. Vão aprendendo a trabalhar já. Atendimento fraterno, aplicar passe. Socorre um aqui, socorre outro ali. Aprendendo a fazer palestra, aprendendo a coordenar curso, aprendendo a limpeza na casa espírita. Vai aprendendo de tudo, vai trabalhando de tudo que for possível para ajudar, fazer curativos. Ah, Fátima, a concorrência é grande? Olha, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Como disse Jesus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos.
A Ercília, a remuneração não é em bênçãos? As bênçãos a gente recebe sempre de todo o bem que a gente faz. Pelo prazer de servirmos, né? Só da gente canalizar as energias divinas na prática do bem, já é uma bênção, né? Mas nós vamos conquistando com o nosso trabalho realmente valores contábeis, vamos dizer assim, na contabilidade espiritual, né? Isso é um fato, né? Todo o trabalho realizado vai gerando um mérito, né? Os espíritos, quando a gente chega lá, o André Luiz ele fala, né? Quando no nosso lar lá, ele foi conversar com o Clarencio. O Clarencio foi pedir as notas dele lá. Falou, me traz as notas. É dele? Eu acho que é dele, né? Acho que é dele. Foi pedir as notas. E traz lá o resumo lá. Traz lá o extrato da encarnação dele. Como é que foi o negócio? Aí o Clarencio começa a ler lá como é que foi o resumo da coisa. O Clarencio sabia, né? Como é que tinha sido. Ai, ai. Mas é isso, né? E é interessante que o Clarencio fala assim, olha, você tem a seu favor tantas mil, mais de, como é que é? Alguns milhares de receitas gratuitas que você deu. Muitas vezes por troça, muitas vezes querendo se livrar, querendo, né? Muitas vezes sem muita consciência do que estava fazendo, né? Mas aí fazer mesmo por troça, todo bem praticado aqui conta a favor de quem o praticou, né? E das pessoas que você ajudou, algumas delas nunca esqueceram e continuam orando por você até hoje. Muitas delas que você ajudou, elas nunca esqueceram. Você vê que coisa, né? Então, a gente vê que tudo que a gente faz realmente fica registrado, né, como valores que aqui, às vezes, ninguém fica sabendo, ninguém valoriza, ou ninguém... Mas no plano espiritual, tudo fica lá contabilizado. Quantas vezes você foi, quantas vezes você ajudou. Tem até historinhas até interessantes e até engraçadas algumas. Eu vou trazer alguns dias para vocês aí, né? Que expressam essa questão, né? Nada se perde tudo que a gente faz, né? Não é que a gente vai trabalhar pensando no bolso, eu vou trabalhar pensando no Bônus Hora. Ficar fazendo conta, quando esse ano, quantos Bônus Hora eu já consegui. Não aconselho que você faça isso, não. Que você aprenda a fazer o bem porque é bom, porque é gostoso, porque faz bem pra gente, porque gera benefício para os outros, porque é gostoso ver os outros melhorarem, é gostoso ver os outros felizes. Fazer o bem pelo bem, né? Mas a remuneração virá em tempo oportuno, né? Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. Você vê, a misericórdia de Deus, né? Sabendo das dificuldades dos trabalhadores nessas regiões, eles mandam sempre instrutores elevados para melhorar o bom ânimo, para dar um alento, né? Para dar um alento, para dar um sopro de renovação, né? Uma motivação no pessoal que trabalha nessas zonas obscuras, né? A gente já está quase acabando. Vamos aproveitar e acabar esse capítulo, pessoal, tá? É só um minutinho, a gente acaba. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. Você vê que eles trabalham lá nessas regiões, precisam de recursos, precisam de ajuda, de treinamento, de instrumento,
Tudo que eles pedem, os espíritos amigos falam isso pra gente também, reunião mediúnica. Tudo que eles pedem, eles recebem, logicamente, com fundamentação legítima, né? Porque se pede o que se precisa. Mas não é aquela empresa que, não vai ter, nós não vamos dar os recursos, não, porque nós estamos contendo gastos, né? Uma organização aqui na Terra, uma empresa que, não dá para mandar sulfite porque nós estamos diminuindo gasto de papel, gasto de... Lá não tem disso, não. Deus não está pobre de recursos. A espiritualidade superior não está pobre de recursos. Tudo que eles pedem com fundamentação legítima, nada é negado. Nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Entendeu? Ainda se está demorando um pouco para chegar certo auxílio que eles precisam, ainda assim eles explicam, justificam para que não ficam angustiados em função de determinadas necessidades. Por isso, o nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se unem com desvelado amor. Quer dizer, muitos deixam de acessar regiões superiores para ficarem ali ao lado dos companheiros trabalhando, porque são grupos coesos, né? Que tem aquela ajuda mútua, né? Tem aquele carinho, aquele ideal do trabalho ali, e muitos gostam desse tipo de trabalho, né? Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Você vê, né? Uma conversa assim, no momento social ali, quanto aprendizado para nós. Quanto aprendizado, né? A gente olha assim, né? Fala, parece uma coisa sem muita importância. Mas, gente, o nosso aprendizado espiritual, ele é feito disso, pessoal. É uma gotinha todo dia, são informações todo dia. São romances que a gente vai lendo, são livros de estudo que a gente vai lendo. Vocês percebem que vai, como um quebra-cabeça, vai estruturando o nosso raciocínio, o nosso entendimento sobre a vida espiritual e a relação com a vida material? Vocês entendem? Como é que isso vai construindo um raciocínio, né? E isso vai mudando também a nossa emoção, vai mudando o nosso sentimento perante a vida. Não é um processo simples, não é um processo qualquer. Não é uma coisa qualquer. É uma mudança mental, conceitual, emocional, vibratória, moral, comportamental, tudo junto. Né? O que a gente faz aqui nos nossos estudos. É isso, né? E sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Ele foi ajudado em Campo da Paz e ficou lá, né, trabalhando e tal. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles, desde a primeira hora. Então, primeiro o senhor Bacelar, depois a esposa e depois as duas que foram atraídas por eles lá para Campo da Paz. E para terminar, o último slide aqui, né? E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém
que ainda se encontra na Terra. Tá? Então, vamos ver aqui, nós acabamos o capítulo, né? Na sequência, aí a gente vai ter um pouco mais de elementos até sobre a história da Cecília. A gente vai ter algumas informações interessantes aí, tá? Muito bem, pessoal. Então finalizamos, né? Quase na hora aí. Vamos fazer cenas dos próximos capítulos, né, Andréia? Exatamente. Será que a Cecília conseguirá? Será que o André Luiz vai? Vamos fazer a prece então? Senhor Jesus, que a tua luz permaneça conosco, nos envolvendo a todos, neste momento que nós nos despedimos deste grupo, deste trabalho, temporariamente, para as nossas experiências da noite, para os nossos aprendizados e vivências, visando a melhoria do nosso espírito imortal. E amanhã nós temos o nosso dia com possibilidades maravilhosas de melhoria, aguardando as nossas decisões. A decisão de amarmos, a decisão de sermos felizes, a decisão de ajudarmos e de mudarmos a nossa vida para melhor. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos estar juntos amanhã novamente para um novo estudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Amanhã cedo nós temos o estudo do Céu Azul, tá? Amanhã a gente vai fazer normalmente, né? Amanhã às 9 horas a gente estará aqui, tá bom? Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Então fique com Deus, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.